O senador supostamente com visto S, Marcos Duval, rejeitou o acordo negociado entre o Senado e o STF, alegando que seria um pretexto para destituí-lo e favorecer sua suplente de esquerda. Quem vai contar essa história pra gente é a Bruna Bufara aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá, Marcos Duval, que é o senador. Gente, é o senador que eu não consigo entender como é que é assim. É a cura pra síndrome do impostor. Quando você achar que, nossa, eu sou uma pessoa incompetente, eu não tenho como ter sucesso na vida, etc. Pensem que o Marcos Duval virou senador. Pois é, e tá lá, e saiu ainda do país, mesmo com o passaporte dele bloqueado, mesmo com o passaporte dele que tinha que ter sido retido, conseguiu sair do país, falou pra todo mundo que tava com visto S, que é um visto de informante, que no caso talvez pode ser S de salafrário, suspeito, não sabemos. S de safado, não sabemos. Estamos na dúvida para descobrir o que isso significará. A questão é que realmente Marcos Duval está aí fazendo o que quer e aparentemente com a lógica que quer também. Eu acho, Sofia, eu coloquei primeiro a notícia do Metrópolis, mas acho que a gente pode ir pro Jota primeiro. Vamos lá para o Jota. Trama golpista. Marcos Duval. Alcolumbre deve recorrer de decisão de Moraes e afastar bolsonarista. O ministro impôs medidas cautelares ao senador, que deve ser afastado por 180 dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no dia 6, que foi segunda. Segunda? Não, 6 foi quarta. Na quarta-feira, deve recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que impôs medidas cautelares ao Marcos Duval por descumprir deliberadamente determinações anteriores da corte. Além disso, o senador deve ser afastado do mandato por 180 dias. A decisão foi o início de um motim da oposição do Congresso, o que, somado à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, inflamou uma obstrução total e a ocupação das mesas diretoras das casas legislativas. Eles pedem o avanço do impeachment de Moraes e o avanço do projeto da lei da anistia. O Duval é investigado por supostos crimes de obstrução de investigação de organização criminosa e incitação ao crime. Além da tornozeleira eletrônica, o senador está obrigado a recolhimento domiciliar noturno, sofreu bloqueios de bens e salários e está proibido de uso de redes sociais e cancelamento de passaporte diplomático. O líder do governo no Congresso, que é o Randolfo Rodrigues, afirmou depois de reunião com a Alcolumbre que vai recorrer no uso das atribuições da presidência do Senado ao Supremo Tribunal Federal das atribuições do senador. Mas ele concorda que há razões para discussão no âmbito do Conselho de Ética sobre a postura e comportamento do senador. Vamos lá. É o mínimo, é o mínimo concordar que há razões para discussão no Conselho de Ética. Com certeza, é o mínimo. É o mínimo. Aí agora a gente pode ir pro Metrópolis, que agora a gente dá o contexto completo. Bora lá pro Metrópolis. Aí a gente vem para a coluna do Paulo Capelli. Rejeita o acordo feito com o STF para tirar a tornozeleira, diz Duval. O senador Marcos Duval diz rejeitar acordo que envolveu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ministros do STF, como Alexandre de Moraes. O senador Marcos Duval rejeita o acordo entre o presidente do Senado e integrantes do STF para retirar a sua tornozeleira eletrônica. Querem que eu aceite um acordo para deixar o mandato e, no meu lugar, assumir a minha suplente, que é de esquerda. Isso não vai acontecer. Nem eu, nem a oposição aceitamos esse acordo. Rejeito. O que queremos é que tirem as medidas cautelares impostas contra mim para não haver confronto institucional com o Senado, disse Marcos Duval à coluna. Gente, Segundo o senador. Pois é, Sophie. Segundo o senador, houve uma reunião entre Alcolumbre e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso para encerrar a crise que se instalou com a implantação da tornozeleira eletrônica. O encontro foi revelado inicialmente pelo jornal O Globo. Pelo acordo, o Senado apresentaria na terça pedido para reverter cautelares e, em troca, a casa suspenderia o mandato político de Duval por divulgar relatórios sigilosos da ABIN sobre o 8 de janeiro. O senador, contudo, é contra o arranjo. sabe o que isso me lembra, Bruna? O que, Sophie?
Aquele monte de golpista do 8 de janeiro que depredaram os prédios dos três poderes, etc, etc, que receberam um acordo de não persecução penal, não aceitaram, foram pra cadeia e depois ficam se vitimizando. Exatamente, porque é aquele meme do: "Nossa, o que será que se passa pela cabeça dele?". Nada. Não é possível. Não, mas isso é basicamente pra ajudar o bolsonarismo, né, pra causar Sim, vitimismo. é para se colocar como mártir. Eu vi uma coluna aqui, deixa eu te passar, que eu não coloquei no roteiro, vou colocar aqui no chat privado. Abrindo. Aqui, ó. Como a tornozeleira em Marcos Duval ajuda o bolsonarismo na Câmara. Arthur Lira atuou como guia de Hugo Mota no motim bolsonarista na Câmara. Numa conversa, aconselhou Mota a apoiar a pauta da mudança no foro privilegiado de parlamentares no STF como reafirmação dos poderes do Legislativo. Não que Lira seja contra o STF, mas a decisão de Moraes de colocar a tornozeleira no senador Marcos Duval uniu a todos no parlamento. Se a gente não reagir, amanhã serão outros com tornozeleira aqui dentro, disse a Mota, segundo um aliado. Mais experiente e influente nas relações com diferentes parlamentares e partidos, Lira aconselhou Mota, orientando sua postura no plenário de modo a preservar o presidente da Câmara, que acabou fragilizado diante do barulho bolsonarista. Então, assim, ajuda o bolsonarismo, a tornozeleira do Duval, ajuda o Duval a ser uma vítima e ainda une o Centrão contra a pauta do judiciário de novo. Exatamente. Exatamente, Bruna. Realmente o Duval tá seguindo certinho a cartilha, e o que é impressionante, porque ele até agora não se mostrava capaz de seguir plano nenhum. É só lembrar que o primeiro grande plano dele, ele agora está sendo julgado aí pela questão de revelar os relatórios. Mas a primeira grande sacada dele foi junto com o Daniel Silveira ter a ideia de eu vou colocar uma escuta em mim mesmo, daí eu vou marcar uma reunião com o Alexandre de Moraes e vou fazer o Alexandre de Moraes falar alguma coisa que o incrimine, e com isso nós vamos conseguir o impeachment do Alexandre de Moraes. E daí ele veio à tona até mensagens de WhatsApp entre ele e o Xandão que não mostravam absolutamente nada, mostravam basicamente que o Xandão até meio que ignorava o Marcos Duval. Então, assim, esse Parecia cara é sempre o um. Marcos Duval puxando um assunto, mandando uns oi sumido. Aquele, Uhum. aquele crush que você quer conversar e ele nunca te dá bola. É meio É essa isso, vibe. é isso. Esse era o Marcos Duval. É realmente uma coisa impressionante. Não é inteligência artificial, é a falta de inteligência natural. É assim que a É a falta de ministra inteligência. falava. Sim, não, é a falta de inteligência natural mesmo, porque honestamente, o que se passa pela cabeça dele? Nada, ele tá tentando cavar a própria cova de novo, sendo vitimista de novo, o que mais uma vez nos faz questionar a seriedade do nosso parlamento, que como pode uma pessoa dessas ainda ter o seu mandato? Como pode? Pois é. Ficamos por aqui, Bruna. Indignadas, bravas, ficamos por aqui, Sof. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.